Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, seja sobre todos vocês e sobre mim também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar em São Mateus, capítulo 21. Versículo 1 em diante diz: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis, aí vem o teu rei humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre eles Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, espalhando pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. As obras de Jesus ao entrar a Jerusalém. Este é o tema para essa ocasião. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nessa ocasião, Jesus sabia que não seria recebido pelo governo e muito menos pela religião ou concílio do Sinédrio, os líderes do judaísmo, os líderes da religião de Israel. Ele entrou como rei, o qual também é tipo e figura para a sua segunda vinda, ou seja, para a vinda do Messias, para o último dia. Ali está o tipo e figura. Encontramos que as coisas que ele fez em sua entrada a Jerusalém, uma delas foi
echar los mercaderes del templo, expulsar os mercadores do templo, limpiar la casa de Dios. limpar a casa de Deus. Luego lo otro, Depois a outra coisa, tenemos parábolas temos parábolas, como la parábola de la higuera estéril. como a parábola da figueira estéril. Tenemos un enfrentamiento, Temos um desafío, confronto, um desafio. cuando hubo ese desafío Quando houve esse desafio a la autoridad de Jesús, à autoridade de Jesus, cuando le preguntan con qué autoridad quando haces perguntam estas cosas, com que autoridade fazes estas coisas, él tenía autoridad para hacerlo, ele tinha autoridade para fazê-lo, porque era Emmanuel. era Emanuel, nosotros. Deus conosco. Y luego él dice, el E depois celo de ele mi diz: casa o zelo da minha casa me convém. o el celo de tu casa, Ou o de la ciúme casa da de tua Dios. casa, da casa de Deus. Pues era la casa O zelo da tua casa, a casa de Deus. Então, era a casa de Deus que estava en la persona de encarnada na pessoa de Jesus. Emanuel, Jesús, Dios con nosotros. Deus conosco. También Encontramos também la parábola de los a dos parábola hijos. dos dois filhos. Encontramos también la parábola Encontramos também a parábola de la viña, da vinha, de una viña que fue de uma plantada. vinha que foi plantada. Encontramos también la parábola de la também a fiesta parábola da festa de bodas en el de bodas no capítulo 22 de San Mateo. de São Mateus. Encontramos também la respuesta a resposta que Jesús da a los que Jesus dá herodianos. aos herodianos. Enquanto ao tributo ao César, donde Jesús le dice, Jesus disse: dai a César o que é de César, los tributos, ou seja, os tributos, as contribuições. e isso também cobre E isso também cobre a todas as pessoas, dar ao governo do seu país o que corresponde, os tributos, as contribuições, pagar os impostos. E a Deus o que é de Deus. Em termos financeiros, as ofertas para Deus, os dízimos, as contribuições, o respaldo à obra de Deus. E no espiritual, o tempo que corresponde para servir a Deus. E, sobretudo, dar-lhe o coração a Deus, para que habite nele. E dar-lhe lugar à palavra de Deus em seu coração, o qual é uma semente. E quando semeada no coração, e a pessoa não deixa que o inimigo arranque daí, porque se deixa que arranque, essa pessoa vem a ser a pessoa representada no terreno onde a semente caiu, e veio o diabo e arrancou o que tinha sido semeado no coração, o terreno junto ao caminho. E também ser
cuidadosos para llevar fruto, para produzir o porque fruto, el que no lleva fruto, porque o que não produz el fruto, árbol que no lleva buen a fruto, árvore que não produz será bom fruto vai cortado e ser echado ao fogo. cortada e lançada ao fogo. Y los que fueron sembrados E os que foram semeados en tres vinos entre espinhos son aquellos são donde la aqueles palabra es sembrada, onde a palavra é los semeada, afanes del tiempo en que viven, os afãs do tempo em que ahogan esa vivem, palabra ouvem y no llevan fruto. essa Y la palavra e palabra não produzem es fruto. la E semilla a palavra é a semente que tiene que llevar el que fruto, tem que produzir o fruto, o sea, ou producir seja, el fruto, produzir o fruto por lo cual pelo qual tiene que ser cuidada, regada, tem que ser cuidada, protegida, regada, para que protegida, se materialice para lo que esa se palabra materialize o que essa palavra disse dice que tiene que y tem que hará. e que fará. Y así las E que assim promesas as promessas de Dios de Deus se hagan una realidad se em faça uma en la realidade persona. na pessoa. Y el que fue sembrado en buena tierra E o es que aquel foi que semeado em boa terra oye y entiende são os que ouvem e entendem a palavra y lleva fruto e produz a fruto 100 por uno, a 100 por um, a 60 por a uno, y a 60 por um 30 por e uno. a 30 por um. Esa es la buena tierra. Essa é a boa terra. Estos son los escogidos, Estes são os escolhidos, las vírgenes prudentes, as virgens de prudentes, la parábola da parábola de las 10 vírgenes. das 10 virgens. Tenemos también la respuesta de Jesús Temos também a resposta de Jesus a los saduceos, aos saduceus, los cuales dicen que no hay aos quais dizem que não há resurrección. ressurreição. Capítulo 22 también, Capítulo 22 verso também, versículo 23 adelante, 23 dice em diante diz: aquel día vinieron a él Aquele los dia saduceos, vieram a ele os saduceus, que dicen que no hay que dizem que não há ressurreição, y le preguntaron, e perguntaram a ele, diciendo, dizendo: Mestre, Moisés dijo, Moisés si disse: alguno muriere sin Se alguém hijos, morrer sem filhos, su hermano se casará o seu irmão se casará con su mujer com a sua y mulher levantar descendencia a su hermano. e levantará descendência ao seu irmão. Hubo pues entre nosotros Houve, pois, entre nós 7 hermanos. 7 irmãos. El primero se O casó primeiro se casou y murió e morreu, y no tenía descendencia. e não tinha descendência. Dejó su mujer Deixou sua mulher a su hermano. ao seu irmão. De la misma manera Da también mesma el maneira segundo, também o segundo, o sea, el segundo murió. ou seja, o segundo morreu. De la misma Da manera también el mesma maneira segundo, também o segundo e o terceiro até o sétimo. y después de E depois de todos, murió también la mujer. também morreu a mulher. En la resurrección, Na ressurreição, pues, então, ¿de cuál de los 7 será de qual ella dos 7 ela será mujer? esposa, Ya que todos já que todos la tuvieron. a tiveram? Entonces respondió Jesús, Então Jesus respondeu les dijo, e lhes disse: erráis, Errais, ignorando as Escrituras y el poder de Dios. e o poder de Deus, Porque en la resurrección porque na ressurreição ni se casan, nem se casam, nem se dão nem casamento, se dão em casamento, sino que serán senão como que os serão ángeles de como os Dios anjos de en el Deus cielo. no céu. Ahora miren la enseñanza que Agora, Cristo dá. observe o ensinamento que Cristo dá de como vai ser quando os crentes em Cristo O ressuscitem. ressuscitem Y los que estén vivos e os sean que estejam transformados. vivos sejam transformados. Já não haverá isso de que vão Já não a haverá casar isso de para que vão tener se filhos. casar para ter filhos. Não. Não. Haverá Haverá cambio uma mudança para
para os filhos e filhas de Deus que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo serão como os anjos que nem se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, que aí ele nos mostra algo muito importante. Mas com respeito à ressurreição, pois eles não criam na ressurreição, os saduceus. Mas com relação à ressurreição dos mortos, não leram que o que lhes foi dito por Deus, quando disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso foi no capítulo 3 do Êxodo, quando ele falou a Moisés, e ele disse: eu sou o Deus do teu pai. Ele disse a Moisés: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, senão de vivos. E mostra a eles que o crente não morre, senão que está vivo. Quando o seu corpo morre, está no paraíso. E o crente viverá eternamente. E será dado um corpo físico para que ele possa viver fisicamente neste planeta Terra. E embora as notícias aparecem que se vislumbra um certo problema, lá em um estado da América do Norte, no Monte Yellowstone, onde está saindo um gás, parece que é hélio, e que é um sinal de que possa entrar aquele vulcão que está ali em erupção, e que parece que é o maior do mundo. E se entra em erupção, a catástrofe é mundial e será grande. Milhões de seres humanos morreriam. Mas temos uma promessa da parte de Deus, um convite a uma ceia, a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, embora tenham notícias duras, tristes, na terra, no céu tem boas notícias. Um convite da parte de Deus, a ceia das bodas do Cordeiro. Por isso diz em Apocalipse 19, versículo 9 ao 10, que são bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu fui convidado e aceitei o convite. E quem mais? Cada um de vocês também. Lembre que isso também está ligado às parábolas do pai de família, do rei, que preparou uma grande ceia e manda buscar os convidados. E não quiseram ir. Então enviou o seu servo
que es el Espíritu Santo, que é o Espírito Santo, a buscar para buscar a todos, a todos, buenos y malos. bons e maus. Por eso se hace a través del Evangelio E de isso se Cristo, faz la através do Evangelho de predicación, Cristo, a pregação, por medio de la unción del Espíritu Santo, através da unção do Espírito Santo, chamando, convidando convidando a recibir a Cristo, a receber a como Cristo Salvador. como Salvador. Y así están aceptando la invitación a la E cena. isso é aceitando o convite à ceia das bodas do Cordeiro, porque essas são as pessoas que vão estar na ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Tenemos también Temos também, cuando los fariseos le preguntan quando os fariseus perguntam a Jesús al escuchar que él a había Jesus, ao contestado ouvir bien que ele tinha respondido bem, a los herodianos, aos herodianos, porque los fariseos sí creen porque en la os resurrección, fariseus sim creem na ressurreição, os saduceus não, los saduceos no creen os en saduceus não creem em anjos ángeles, ou anjos, tampoco creen en la muito menos resurrección, creem na ressurreição, pero los fariseos mas sí os creen fariseus sim creem en ángeles, em anjos, creen creem en ángel em anjo y creen e en creem la resurrección. na ressurreição. Jesús decía, Jesus dizia, hablando de los creyentes en él, falando dos crentes nele, que no es la voluntad que de não nuestro é Padre que da está nos vontade do cielos, nosso Pai o que del está Padre nos que está nos céus ou do cielos, Pai que está nos que se céus, pierda uno que nenhum de estos dos pequeñitos. seus pequeninos se perca. Decía, Ele porque dizia, sus ángeles ven porque el rostro os de seus mi Padre, anjos veem o rosto do meu cada Pai, día sus ángeles, cada dia os seus anjos, é que cada crente em Cristo su ángel, tem o seu anjo, tiene tem un ángel, um anjo, su cuerpo o angelical, seu corpo angelical. así como Dios tiene Assim su como ángel, Deus tem o seu anjo, su cuerpo angelical, o seu corpo angelical, que es el ángel del pacto, que é o anjo do pacto, Cristo em seu corpo angelical, es la imagen de Dios y la imagen de la persona é a imagem de Deus e a imagem da pessoa é o espírito da pessoa, é o seu corpo angelical, seu corpo espiritual. Y le preguntan los fariseos, E os fariseus lhe perguntam, por tentarle, le preguntan, por tentação lhes "Maestro, perguntam, ¿cuál es mestre, el gran mandamiento qual é o en la grande ley?" mandamento na lei? Jesús les dijo, Jesus disse a eles, amarás al Señor, amarás tu o Senhor Dios teu Deus con todo tu com corazón, todo o teu coração y con toda tu e alma, com toda a tua alma y con toda tu mente. e com toda a tua mente. Este es el primero Este é o grande primeiro e mandamiento. grande mandamento. ¿Ve? Vê? El amor a Dios O amor a Deus en forma em forma integral. integral. Y el segundo E o segundo es semejante. é igual. Amarás a tu Amarás o teu próximo prójimo como a ti mismo. como a ti mesmo. De estos dos mandamientos Vê, todos os desses depende dois mandamentos toda dependem la ley toda a lei y los profetas. e os profetas. O sea que los dos Ou seja, que os mandamientos dois mandamentos mayores maiores son de amor, são de amor, porque el amor es porque o amor lo más grande. é o maior. Y por eso E por isso, la primera venida de Cristo a primeira fue vinda de Cristo foi la manifestación más grande a maior del manifestação amor de Dios, porque do de amor tal de Deus, manera porque amó Deus al amou o mundo mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. eterna. La manifestación de amor A siempre manifestação de amor é sempre es de bendición de y para bênção bendición e para a bênção hacia quien se ha proyectado até quem tenha se projetado o amor.
Luego, Depois, los fariseos os fariseus interrogan, interrogam, porque Jesús interroga a los fariseos. ou seja, Jesus interroga os fariseus. Tinham perguntado os fariseus qual era o principal mandamento e ele responde ¿Cuál es el primero? qual é o primeiro Y le dice el segundo. e fala o segundo. O sea que no le tenían que preguntar. Ou seja, "¿Y el que segundo não cuál es?". tinham que perguntar, e o segundo, qual é? Esse ele também respondeu. Pero ahora Jesús Mas los agora va a Jesus interrogar a ellos. vai interrogar eles. Estando juntos os fariseus, Jesus perguntou a eles, dizendo: ¿Qué pensáis del Cristo? o que pensais de Cristo? ¿De quién es hijo? De quem é filho? Le dijeron, de David. Disseram, de Davi? Él les dijo, Ele pues disse, como David mas como en el Davi Espíritu le llama Señor, no Espírito chama Senhor, dizendo, dijo el Señor a mi disse o Señor, Senhor ao meu siéntate Senhor, a mi senta-te diestra, à minha destra, siéntate ou seja, senta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. pues si David le Pois llama se Davi Señor, chama Senhor, ¿cómo es su hijo? como é o seu filho? Y nadie E le ninguém podia responder y nadie le podía palavra, responder e palabra. ninguém podia Ni responder osó palavra. ninguno desde aquel día E desde aquele dia, preguntarle más, ninguém ousou lhe perguntar mais. Acabou as perguntas, porque le preguntaban porque para perguntavam tentarlo. para tentá-lo. No era que querían Não saber, era que queriam saber, era que querían era que eles queriam tomarlo en alguna falla tomá-lo em alguma falha de la enseñanza. do ensinamento que ele dava. Y en el capítulo E no capítulo 23 23 habla, fala, se muestran las características de un fariseo tem as características de um fariseu y también e também Jesús pronuncia Jesus 7 ayes pronuncia 7 ais sobre los fariseos. sobre os fariseus. Por ejemplo, Por exemplo, el capítulo 23, verso no capítulo 13 dice, 23, versículo 13 diz: mas hay de Mas vosotros, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos porque delante, fechais o reino dos céus diante dos homens, pues ni entráis vosotros, pois ni dejáis nem entram entrar vocês e los nem que deixam entrar están entrando. os que estão entrando. Y hay 7 ayes, E há 7 7 veces ais, 7 vezes, menciona a los escribas y a los aos fariseos, escribas e aos fariseus, dizendo-lhes los ayes para ellos. os ais para eles. Y luego E depois les habla del juicio lhes fala do juízo que viene. que vem. Dice, Diz: capítulo 23, verso capítulo 23, versículo 34 em diante diz: Portanto, Portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios. sábios e escribas, ou seja, Cristo Dice que va a enviar disse que vai enviar profetas, sábios e escribas, y esto es e isso é bajo sob el nuevo pacto. o novo pacto. Portanto, van a estar donde? Portanto, En la vão estar iglesia onde? Na igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Por isso, em Efésios, 4, verso 11, capítulo dice 4, versículo 11 que Dios diz ha colocado en su iglesia que Deus colocou em sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, maestros, mestres, pastores y maestros. pastores e mestres.
Portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas, e deles alguns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Estas foram as perseguições que fizeram contra a igreja do Senhor Jesus Cristo em Israel, naquele tempo dos apóstolos, e depois deles também. Paulo até ia com carta dos sumos sacerdotes para buscar os crentes em Cristo lá em Damasco. Diz, para que venha sobre vosotros, diz, para que venha sobre vós, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ou seja, que Deus vingaria o sangue de todas essas pessoas que Israel, os fariseus e saduceus mataram e incluiu o sangue de Abel também. Depois, e certamente depois, também estava incluído o sangue de João Batista, o sangue de Jesus, o sangue dos apóstolos, o sangue de milhares de crentes em Cristo, de ministros, de profetas, de evangelistas, de pastores e todas estas coisas. Essa é uma das maiores causas pelas quais Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e atualmente não tem templo no monte do templo onde estava o templo de Salomão, exceto um templo muçulmano, ou seja, um templo da rocha atual, não judeu. Depois também encontramos que quando Cristo havia sido levado diante de Pilatos, e Pilatos queria deixá-lo livre porque disse: não encontro culpa nele. E até a esposa de Pilatos veio onde Pilatos estava e lhe disse: não tenhas nada a ver com esse justo, porque em sonho eu fui muito atormentada por causa dele. E Pilatos tentava soltá-lo, porque em ir para a Páscoa soltava-se algum preso
que el pueblo quisiera, E o que el povo pueblo escogiera. ele queria que o povo E a petição do escolhesse, povo. e o pedido do povo, Pilato lo dejaba libre. No importava Pilatos o deixaria livre. Não importava por que razão había sido tomado tinha preso. sido levado preso. Y hubo dos presos E houve importantes, dois presos importantes, Barrabás Barrabás y Jesús. e Jesus. Y Pilato quería soltar a E Pilatos queria soltar Jesus Jesús. Y pregunta, ¿a quién e pergunta: soltaré? a quem ¿A quién dejaré libre? eu soltarei? A quem eu deixarei livre? ¿A Jesús o a Barrabás? A Jesus ou Barrabás? ¿A cuál quieren? A qual vocês querem que eu deixe ¿A livre? Barrabás o a Jesús? A Barrabás ou a Jesus? Y pidieron a Barrabás. E pediram por Barrabás. Pilato dice, Pilatos disse: ¿y qué haré con Jesús? Dicen, crucifícale. e que farei com Jesus? Eles disseram: crucifiquem. E Pilatos falou: He de a crucificar. vosso rei eu hei de crucificar? Ellos dicen, E eles disseram: no tenemos rey. não temos rei. Recuerden que él entró a Jerusalén Lembrem como que ele rey entrou em Jerusalém como rei, en su entrada triunfal. em sua entrada triunfal. Y le habían proclamado E rey. tinham proclamado los que le siguieron. rei dos que o seguiram. Dijeron, bendito el rey que viene en el Disseram: nombre, bendito o rei que venha em nome do Senhor. bendito el hijo de Bendito o David. filho de Davi. Y dicen, nosotros E diz: no tenemos rey sino nós não a César. temos rei senão a César. Ese fue el rey que ellos Esse foi o reconocieron rei que eles reconheceram como su rey. como seu rei. Y eso le ha causado muchos E isso problemas a Israel, causou muitos problemas a Israel, porque ellos mismos porque eles mesmos escogieron escolheram un rey pagano um rei pagão y las palabras de Cristo en una e as ocasión. palavras de Cristo em uma ocasião: Yo vení en nombre de mi eu Padre, vim y em no nome do meu Pai me recibís. e não me Cuando recebeste. otro venga Quando en su propio nombre, outro vem em seu próprio nome, a ele recibiréis. o recebereis. Y el que vendrá en su propio nombre E o que será el vem, anticristo. o que virá em seu próprio nome vai ser o anticristo. Eso también le ha traído problemas. Isso também tem trazido problemas a Israel. Pero con todo eso, Israel sigue Mas com siendo tudo isso, como Israel nación, continua sendo como como pueblo, nação, el pueblo de como Deus. povo, o povo de Deus, como nación, como pueblo, nação, el hijo como primogénito povo, de filho Dios. primogênito de Deus, El pueblo o modelo povo modelo para los demás pueblos. para os demais povos. Y el que trate bien a Israel, E o que trate bem Israel vai ser abençoado por Deus. el que trate mal a E quem Israel trate mal Israel tendrá problemas con vai Dios. ter problemas com Deus. Dios cegó Deus cegou a su propio pueblo, ao seu próprio su pueblo, povo, hijo seu primogénito, povo, filho primogênito, que libertó de la que esclavitud en libertou da Egipto. escravidão do Egito. Recuerden que en el capítulo 4, verso Lembrem que no capítulo 4, 22 versículo al 22 ao dice, 23, diz del Éxodo, do Êxodo: Israel es mi hijo, Israel é o meu filho, primogénito. meu primogênito. Es un pueblo É um povo que tiene promesas de grandes que tem bendiciones. promessas de grandes bênçãos. Prospera donde no hay prosperidad. Prospera onde não tem prosperidade. Prospera la agricultura. Prospera donde a agricultura onde no hay terreno agrícola. não tem terreno agrícola. Y Dios le da E sabiduría Deus dá sabedoria para
trabajar la agricultura, para trabalhar a agricultura e produzir calidad, qualidade. calidad Qualidade de frutos. de frutos. Dios cegó a Israel Deus cegou Israel para poder redimir y poder redimir e a poder redimir su iglesia. a sua igreja. Los primogénitos Os escritos primogênitos en el libro escritos del no Cordero, céu, no livro da vida do Cordeiro, que são primogênitos como indivíduos, y que son los que forman la e que são os que iglesia, formam a igreja dos Dios, primogênitos de bajo el nuevo Deus sob o novo pacto, forman la iglesia, formam a novia del igreja Señor noiva Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Agora passamos ao capítulo 23, ou continuando no capítulo 23, verso 37 versículo al 39. 37 ao 39. Já vimos Que no fue recibido como rey, que não foi recebido como rei, aunque fue proclamado por embora los foi seguidores proclamado como rey, pelos seguidores pero el como rei. pueblo, Mas o povo, la nación como nación, a nação como no nação, lo recibió, não o ni recebeu, los líderes religiosos nem os tampoco, líderes religiosos, muito menos. pero todo Mas estaba tudo estava profetizado que seria assim. por eso Dios Por isso, Deus tiene misericordia tem de misericórdia Israel. de Israel. Y por eso Jesús dijo, E Padre, por isso Jesus perdónalos, disse: porque Pai, no perdoa-os, porque não sabem lo que hacen. o que fazem. Capítulo 23, versículo 37 ao 39. Aqui está uma profecia que vai ser cumprida nesse tempo final, relacionada à vinda do Messias. E está ligada a Israel. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Eis que vossa casa vos ficará deserta. Ele está profetizando, dando a conhecer o que vai acontecer com Jerusalém. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem, no nome do Senhor. Ou seja, que a profecia vai se repetir. Mas isso é sob um novo pacto, e esse é o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Messias para o tempo final, que para o cristianismo é a segunda vinda de Cristo, para os judeus, a vinda do Messias prometido. Esse é o mistério pelo qual houve silêncio no céu, como que por meia hora, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Esse é o mistério do qual Cristo disse que nem os anjos do céu conheciam. E em uma ocasião disse: nem até o Filho sabe como será o dia nem a hora. Mas depois que já morreu, foi sepultado e ressuscitou glorificado, daí em diante já soube quando seria o dia e a hora da vinda do Filho do Homem para o último dia. A igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando a sua vinda como a segunda vinda de Cristo. Os judeus estão esperando a vinda do Messias como a primeira vinda, porque não se deram conta que veio 2000 anos atrás
no livro de citações do reverendo William Branham, ou de citas de mensagens do reverendo William Branham, ou extratos de mensagens do reverendo William Branham, na página 155, parágrafo 383 diz: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre este grupo pequeno que vem com ele, sobre este asno manso e humilde, sem uma denominação, clamando: Hosana, o Rei que vem no nome do Senhor. Isso é do que Cristo falou quando ele disse: não me vereis mais até que digais: bendito que vem no nome do Senhor. Isso é a sua segunda vinda, a qual está esperando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como disse Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21, porque a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo de nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória, com o poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. É para isso a sua vinda, a sua igreja, para transformar nossos corpos, os que estamos vivos nesse tempo, e para vir com os crentes que morreram fisicamente e ressuscitá-los em corpos eternos, corpos glorificados. Esse é o poder do exército de Cristo. Os crentes que já morreram e estão no paraíso em corpos angelicais, que virão com ele em sua segunda vinda. E os vivos que se juntarão com ele ao serem transformados, se juntarão com o grupo que ressuscitará em corpos eternos. Esta chuva temporã e tardia está prometida que virá. Deus enviará à terra chuva temporã e tardia. Nos diz a Escritura, no capítulo 2, versículo 23 diz: vós também, filhos de Sião, sob o novo pacto. Sião espiritual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vós também, filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque deu a sua chuva primeiro tempo, e ao descer sobre vós chuva temporã e tardia, como no princípio. Chuva temporã e tardia do Espírito Santo para nos dar a água espiritual para a alma. De era em era, tem dado o alimento espiritual
por medio de la palabra y el através da Espíritu, palavra e o Espírito a los creyentes en aos Cristo. crentes em Cristo. Ha venido un avivamiento del Veio um Espíritu avivamento do Espírito para a igreja del Señor à igreja Jesucristo do de Senhor edad Jesus en Cristo edad, de era em era, de etapa. etapa em etapa. El avivamiento pasado O fue avivamento passado en foi la séptima edad, a sétima era, a era pentecostal, en donde onde el reverendo William o Branham reverendo William tuvo Branham teve un ministerio poderoso um de ministério parte de Dios, poderoso da parte de Deus, en donde el Espíritu de Dios onde se o movía Espírito en de Deus se medio movia del no cristianismo. meio do cristianismo. Y bajo el ministerio del E reverendo sob o William ministério do reverendo William Branham, Branham, un avivamiento grande grande derramó avivamento Dios Deus sobre el cristianismo. derramou sobre o cristianismo. En la página 166 Na página 166 del libro de citas en do español, livro de de esta citações versión, espanhol, desta versão, en el párrafo 14, no parágrafo 14, 1485, dice: diz: Agora, Agora, eu estava poniendo-me bastante viejo eu y estava pensé, ficando bastante velho e pensei, habrá outro avivamiento, haverá outro veré avivamento? outro tempo, Verei outro tempo? ou seja, Outro avivamento como o que houve de era em era, quando o Espírito Santo enviou a cada mensageiro, ungiu a cada mensageiro e através de cada mensageiro se manifestou e trouxe um despertamento, um avivamento espiritual no meio do cristianismo. E se pergunta, haverá outro avivamento? Aqui ele está falando em 1965, no mês 11, novembro, no dia 28. E no outro mês foi a sua partida. Haverá outro avivamento? Pergunta. Vamos ver a resposta. Isso, lembrem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. E onde então surgirá um avivamento? Do oeste. Cavalgaremos este caminho outra vez. Para esse novo avivamento, despertamento espiritual, no meio do cristianismo, um cavaleiro em um cavalo branco virá do oeste. E quando se nos fala de um cavalo, está nos falando de um poder. Porque uma besta representa um poder. Cavalgaremos esta senda outra vez. Ou seja, que o ministério de Elias, operado pelo Espírito Santo, e Elias Tisbita, por segunda vez, percorria o caminho em Eliseu, com uma dupla porção. E por terceira vez percorreu o caminho novamente, o caminho ministerial, em João Batista. E por quarta vez percorreu o caminho no reverendo William Branham. E o reverendo William Branham disse: percorreremos outra vez, por quinta ocasião. O ministério de Elias estará na terra sendo operado pelo Espírito Santo. Porque o ministério de Elias é o ministério de uma das duas oliveiras. E Apocalipse 11 e de Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14. E as duas oliveiras são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Isso
é correto. tan pronto Tão logo, como, y aquí la traducción aqui a tradução no está muy bien, não está muito boa. estamos casi listos. Estamos Bem, quase ustedes, prontos. Você vê, Una promesa. é uma promessa. El ministerio de Elías, O ministério de Elias, por quinta vez, vai ser percorrido junto al ministerio de junto ao Moisés. ministério de Moisés. Por esa causa Por es essa que razão é el reverendo William que o Branham reverendo dice William Branham disse que los milagros que os milagres são são bajo Moisés y Elías. sob Moisés e Elias. Y para la iglesia E para a igreja, es la venida del Señor. é a vinda do Senhor. Página Página 136, 136, párrafo 1208 dice, parágrafo 1208 diz: para no leer mucho voy a leer para la não ler contestación. muito, eu vou ler a resposta. Ahora, lluvia tardía, E agora, chuva tardia, 144.000 judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram procurando, os pentecostais por milagres, mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Devemos apenas esperar a vinda do Senhor. Apenas esperem, guardem suas lâmpadas arrumadas, todas cheias, completamente de azeite. Orem cada dia, não cada dia, cada hora. Apenas guardem-se bem, apenas guardem-se prontos, estejam prontos, sejam doces e vigilantes. Ou seja, estejam preparados, prontos para a vinda do Senhor e para certamente vê-lo, ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. E aqui, aparentemente, como a pessoa perde o quadro de vista, mas vamos voltar a tomar o quadro quando ele diz, para ter um quadro claro quando ele diz, na página 129, parágrafo 11 e 50 diz: agora, tão logo quanto esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados ao ministério da sétima trombeta, que são os dois profetas Elias e Moisés, e eles retornam ali, e ele retorna, e ali é onde os pentecostais estão todos enrolados, eles esperam que algo aconteça, e a igreja se foi, e isso é aos judeus. E aqui ainda não tomamos um quadro completo. Mas agora vamos ver. Vamos vê-lo bem. Página 130, no parágrafo 124 diz: lembrem que os que estão vivos e estejam não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor, tocará, e os mortos se levantarão primeiro, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro.
Y esa última Vem, e esta trompeta, última trombeta, o sea, la séptima, ou seja, a sétima, séptimo sello, como o sétimo selo, será la venida será a vinda del Señor. do Senhor. Y ahora nos vamos a la página E agora vamos à 149, página 149, parágrafo 13, parágrafo 13 13, 33 diz: recuerden que los que Lembrem que os que vivem e estejam não impedirão aos que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta, com o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, apenas descansando até esse tempo. E agora diz, e essa última trombeta, como último selo, será o quê? A vinda do Senhor. É que o Filho do Homem vem com o quê? Com os seus anjos. E estes são os ministérios dos anjos que chamam e juntam aos escolhidos dos judeus, 144 mil, hebreus, 12 mil de cada tribo. Página 458 e 459 diz. No final da página 458, começando aí, diz: então, este entre o sexto e o sétimo selo, quando ele chama esta gente, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em São Mateus capítulo 24, versículo 31, quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa a trombeta. Agora, vejamos mais claro aqui, em São Mateus 24, versículo 31, e enviará os seus anjos, não apenas um, mas dois, com grande voz de trombeta, que é quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Sempre tem sido assim a voz de Deus chamando a batalha. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta, e notem, e vem a voz do sétimo anjo soa a trombeta. No dia da voz do primeiro anjo soou uma trombeta, e nos dias da voz do segundo anjo soou uma trombeta. E assim foi quando ele enviou a cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de pessoas. E ouviu o som de uma só trombeta, e foram abertos 7 selos. E foram abertos 7 selos. Ele está reunindo seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Agora podemos ver que tem uma relação da vinda do Senhor com as duas oliveiras e com a igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia e os judeus. Assim como o sol, Cristo que saiu pelo leste, assim como o sol literal sai pelo leste e se põe pelo oeste, assim encontramos que Cristo, sendo o sol de justiça, a luz do mundo, surgiu pelo leste, a terra de Israel, no Oriente Médio, e teve um percurso de Israel, Ásia Menor, entre os gentios, a Europa, em 5 etapas, e depois passa a América do Norte, para a 7ª etapa da sua igreja.
El oeste O oeste corresponde ao continente americano, que que consta de Norteamérica de América do Norte, o Caribe y América Latina e América los Latina demás países e os demais países latino-americanos. latino-americanos. Es en el oeste donde se É pone no el sol. oeste onde se põe o sol, Es en el oeste é no oeste donde estará la última onde estará parte, a última parte a última etapa ou de la última iglesia del etapa da Señor igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Siempre que hay una etapa, un Sempre que tem uma despertamiento, etapa, um avivamiento despertamento, um movimento espiritual, depois daí se espiritual a estende otras naciones. a outras nações. El avivamiento O espiritual mesmo que dice avivamento el espiritual que o reverendo William Branham diz, que lo traerá ese jinete que trará este viene cavaleiro que vem en un caballo em um blanco, cavalo poder, branco, em um poder, que es el poder que é o poder de la palabra da palavra creadora, criadora, la palabra de Dios, el a verbo. palavra de Deus, o verbo. Encontramos Encontramos que avivamiento esse avivamento también impactará também impactará Israel. y ese es E esse vai ser o cumprimento da terceira etapa que ele disse, que disse o reverendo William Branham, que vai ser para la novia para a noiva, los que van a ser transformados, que, o sea, las virgens que serão prudentes, transformadas, ou seja, as virgens prudentes. las virgens As insensatas, virgens insensatas, o sea, creyentes, ou seja, crentes, pero que no tenían el mas que aceite não del Espíritu tinham Santo, azeite, o Espírito Santo, creyentes profesantes, crentes professantes el mundo. e o mundo. Israel va a ver esa manifestación y va a decir, este es el que nosotros vai ver essa estamos manifestação. Eles dirão: esperando. este é o que nós estamos esperando. Él viene por Mas ele su vem iglesia. por sua igreja. Eso es lo que dice el reverendo William Branham Isso é o que aquí, diz o reverendo William Branham aqui, en la página 57 del libro de na los página sellos. 57 do livro dos Dice, selos, "Vi diz: outro anjo forte descender e vi do outro anjo cielo, forte descer do céu, cercado de uma nuvem, e el arco celeste sobre e o su arco cabeza. celeste sobre sua cabeça. Y ahora viene cercado E agora vem de una nube. cercado de uma nuvem. Es la nube É a nuvem de luz, de luz, la columna de fuego a coluna de fogo, que le apareció a Moisés que apareceu a Moisés en una zarza em uma sarça que ardía y no se que quemaba, ardia e consumía. não se queimava, não se consumia. Capítulo 3 do Êxodo. Ahora, si usted se fija Agora, bien, se você notará que esta observar bem, persona vai es- notar que esta pessoa é Cristo. porque aún en el Antiguo Porque até no Testamento, Antigo él foi Testamento chamado ele foi chamado o anjo do e ele pacto. agora viene E agora ele directamente vem aos judeus, diretamente aos judeus porque a igreja chegou ao seu fim. Agora diz, viene Agora diz, directamente ele aqui. vem diretamente a quem? Aos judeus. Agora vem, Agora vem, continuando. Bien. Agora Bem, continuando. e agora E continuando. seu rosto era E o como seu el sol, rosto era como o sol, e seus pés e seus columnas pés de como fuego. colunas de fogo. Recuerdan el ángel de Lembra um anjo de Apocalipse 1? Apocalipse 1? Este es el mismo. Esse é o mesmo, um anjo. mensageiro. Um anjo é um E mensageiro, ele é um mensageiro e ele Israel. é um mensageiro a Israel. Você vê? A igreja de ser está a raptada. ponto Ele de ser viene por raptada. Ele vem sua igreja. por sua igreja. Agora, el mensajeiro de Israel Agora o mensageiro a Israel viene por la iglesia vem de Cristo. pela igreja, é Cristo, En su venida na sua vinda, para ressuscitar os para muertos que vienen ressuscitar os con él. mortos que vêm com En ele, su venida, em sua vinda, ressuscitar-los ressuscitá-los em corpos glorificados, e a los vivos, e aos vivos, creyentes en Cristo, crentes em Cristo, transformarlos transformá-los y llevarlos con él e a la levá-los cena com de ele à las bodas. ceia das bodas del Cordeiro. do Cordeiro. Aqui está todo o mistério Aqui da está segunda todo venida o de mistério da Cristo, segunda vinda de pero Cristo, não podemos, mas não podemos falar muito desse mistério, porque esse mistério, porque vai esse ser mistério vai ser aberto conforme a visão que, tuvo a visão que o reverendo William Branham teve sobre a terceira etapa que ele menciona, que é uma etapa de manifestação divina e que seria realizada em uma grande carpa catedral que foi mostrada, onde a presença dessa coluna de fogo, de luz, estará presente, o anjo que o acompanhava estará presente e, consequentemente, também o reverendo William Branham disse que ele desceu porque ele estava no alto, ou seja, que parado
no ar, viendo todo lo que pasaba en vendo esa gran tudo o que carpa acontecia catedral, nesta grande carpa catedral, la predicación, el a llamamiento, pregação, la o gente chamamento, as convirtiéndose pessoas se convertendo a y Cristo, también luego e também depois se oró por los enfermos, se orou pelos y él vio doentes, todo lo que allí e ele viu tudo o que acontecia ali. era una manifestación Era uma manifestação de Dios por medio de su Deus Espíritu através do seu Espírito en esa tercera nessa terceira etapa desse avivamiento, desse que está prometido avivamento para a que está igreja prometido para a igreja Senhor do Jesus Senhor Jesus Cristo para este tiempo final. para esse tempo final. Portanto, é importante que saibamos, conheçamos estas coisas. Veja o que os judeus dizem, o reverendo William Branham, o que vão dizer. O que diz o reverendo William Branham? Página 22, parágrafo 176. E ali estão essas duas testemunhas, ou seja, as duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias. E quando eles atormentem o mundo com as suas pregações e reúnam outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam, quando vejam Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: vejam, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele, mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E um pouquinho mais abaixo volta e diz: quando o Senhor Jesus Cristo venha por sua noiva, e eles o vejam, e ele dirá: este é o que temos esperado, ali está ele. Ele se levantará com cura em suas asas. Isso é o que está relacionado à segunda vinda de Cristo, onde Israel vai ter um despertamento espiritual, um avivamento espiritual. Deus vai derramar do seu Espírito sobre todos esses escolhidos hebreus, 144.000, 12.000 de cada tribo. É uma promessa divina, da qual Cristo falou quando disse: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos desde um extremo do céu até o outro. Estes escolhidos são os 144.000 hebreus, e para os crentes em Cristo tem um recolhimento nesse tempo final, e serão juntados para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas os 144.000 não vão ser transformados e nem vão ser transformados para irem à ceia das bodas do Cordeiro, senão que vão passar pela grande tribulação e serão martirizados na grande tribulação, mas no final da grande tribulação serão ressuscitados e estarão no reino milenial de Cristo, com Cristo e a sua igreja. A obra de Jesus ao entrar em Jerusalém. Cada ano, e muitas vezes no ano, recordamos essa entrada de Cristo a Jerusalém. E assim não esquecemos este evento tão importante, que deve ser de ensinamento para não cometer o mesmo erro que foi cometido na primeira vinda de Cristo, quando o rejeitaram. E o cristianismo deve
deve ter conhecimento desta parte histórica para que não cometa o mesmo erro que Israel cometeu 2000 anos atrás. O reverendo William Branham disse que a vinda do Senhor será simples. Portanto, esperamos algo simples à vista humana, mas grande diante da vista de Deus. E vai ser Deus cumprindo o que Ele prometeu realizar nesse tempo final. Assim é como reconheceremos ao Ele estar cumprindo cada uma das promessas que Ele fez para esse tempo final para a sua igreja e depois para o povo hebreu. Ninguém mais poderá cumprir essas promessas das coisas que foram ditas, que Cristo em sua segunda vinda vai realizar. Foi por isso que Cristo disse: vigiai, porque pela vinda do Senhor para o tempo correspondente. Todo o tempo o povo de Deus tem que estar velando pela vinda do Senhor, que não passe despercebido, como aconteceu 2000 anos atrás, às pessoas daquele tempo. Porque aqueles que passam por alto perdem a bênção de Cristo que Ele tem para o seu povo para esse tempo final. Nas obras que Cristo esteve fazendo quando entrou em Jerusalém, quando esteve em Jerusalém, mostrou pelas obras quem Ele era. E Ele disse: se vocês não creem em mim, creiam nas obras, porque elas testificam de mim. Quais eram as obras que Ele fazia? Cumprindo o que Deus havia prometido que o Messias faria na sua primeira vinda. Essas obras eram as que dão testemunho de quem Ele era. Por isso Ele dizia: esquadrinhais as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim, e elas são esquadrinhar as Escrituras, porque nelas parece ter vida eterna, e elas é as que dão testemunho de mim. Portanto, as Escrituras sendo cumpridas sob o ministério de Jesus, davam testemunho de que Jesus era o Messias, porque ninguém mais podia cumprir essas Escrituras. Era Deus em e através de Jesus cumprindo a sua palavra prometida, as suas promessas para aquele tempo. Assim será para esse tempo final. Portanto, vigiai e orai, que sejais tidos por dignos de evitar todas estas coisas, juízos divinos que cairão sobre a terra na grande tribulação, e estar em pé diante do Filho do Homem, e estar em pé diante do Senhor em sua vinda para o tempo final. Tudo vai ser simples. Vamos ver Ele cumprindo o que Ele prometeu realizar nesse tempo final. Vamos ver Ele soando, tocando a trombeta final. Veremos Ele abrindo o mistério do sétimo selo. Vamos ver Ele cumprindo cada promessa que Ele fez para esse tempo final. E depois o veremos transformando a todos nós nesse tempo final.
este la señal vai ser o sinal más grande. maior. Pero antes de eso, Mas antes Temos que disso, crer temos que crer todas las promesas que em han sido todas hechas as para promessas que Dios foram cumplir feitas en para este Deus tiempo cumprir nesse tempo y e verlas a medida que vê-las à van siendo medida que vão sendo cumplidas. cumpridas. Recuerden que Cristo les abrió Lembrem el que entendimiento Cristo para que abriu o entendieran entendimento para que las entendesse Escrituras, o que? las As Escrituras. y les abrió el entendimiento para Abriu as comprender. Escrituras e abriu o entendimento para compreender. Que Deus nos abra as Escrituras nesse tempo final e também nos abra o entendimento para entendê-las e o coração, el alma a alma, para recebê-las e crê-las de todo o coração. La obra de Jesús A obra de Jesus al entrar ao entrar a Jerusalén. a Jerusalém. Está la Jerusalén terrenal, Esta pero también está la Jerusalén está celestial. a Jerusalém terrenal, mas também está a Jerusalém celestial. Está Sión terrenal Está Sião terrena y está Sión e está espiritual. Sião espiritual. La iglesia A igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Y ahí Cristo. lo vamos a dejar E aí vamos deixar, porque la iglesia del Señor a igreja Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, a donde Él ha prometido onde Ele prometeu que vendrá en su segunda que venida, virá em sua segunda vinda, es que lo estaremos viendo, é que o estaremos vendo cumpliendo lo que Él prometió. cumprindo o que Ele prometeu. La promesa es que Él A vendrá promessa é que Ele virá y transformará nuestros e cuerpos transformará nossos corpos mortales mortais por cuerpos por incorruptibles. corpos Filipenses incorruptíveis. capítulo 3, versos 20 al No 21. versículo 20 ao 21, Primera de em Tesalonicenses 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versos 11 versículo 11 ao 21, Primera de 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 49 ao 58, Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 39 também, que nos habla que nos fala de la redención, da redenção, la redención del a cuerpo, redenção do corpo, o sea, la adopción, ou la seja, a redención del adoção, a redenção do corpo, cuerpo, en donde al onde redimir nuestro cuerpo vai redimir nossos corpos, tendremos un cuerpo nuevo, teremos um corpo glorificado. novo e glorificado. Para isso é que ele Para bautiza isso é com que Ele Espírito Santo batiza e com o fogo Espírito Santo e fogo para os que o recebem como Salvador. para os que o recebem como Salvador e são selados selados com o selo do Deus vivo, o selo do Espírito Santo, e diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da nossa redenção, para o dia na qual vamos ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Efésios capítulo 4, versículo 30. E Efésios capítulo 1, versículo 10 ao 14 também. Assim é que temos grandes e maravilhosas promessas para esse tempo final, as quais Cristo, em sua vinda, estará cumprindo assim como cumpriu a sua promessa, suas promessas para cada etapa de sua igreja. Portanto, quando nos perguntamos o que Cristo está fazendo, quando venha por sua igreja, o que estará fazendo, o que Ele estará fazendo, o que Ele disse, o que Ele prometeu que Ele vai fazer. As promessas feitas que Ele vai cumprir em sua vinda vai ser as obras que Ele estará realizando, como as obras que Ele realizou ali 2000 anos atrás, que foram as que estavam prometidas para a sua primeira vinda. E aos seus discípulos Ele disse: bem-aventurado vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem, porque muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vês e não a viram, e ouvir o que ouvis e não a ouviram. Eles estavam vendo o Messias falando a eles, estavam vendo e ouvindo o Messias falando a eles a palavra prometida para aquele tempo.
y mostrándoles e mostrando a eles lo que él llevaría o que a cabo ele realizaria para llevar a realización para la levar redención de a Israel realização, a y la redenção redención. e a redenção da sua igreja. Portanto, para el día postrero para o último dia, será vai ser que Israel lo verá o verá y dirá, este es e el que dirá: nosotros este é o que nós estamos esperando, porque ele vai vir como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, conforme Apocalipse 19, versículo 11 ao 21 e Apocalipse 22, versículo 16, que diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Portanto, ele vem como leão, como mostra Apocalipse 5, o ancião quando disse a João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos, para tomar o livro e desatar seus 7 selos. Isso é o que ele fará no céu. Depois traz em Apocalipse 10 a terra, a sua igreja, entregando algum instrumento que ele tenha para que o dê a conhecer a sua igreja. E aí vamos parar, porque não convém abrir mais esse mistério. A obra de Jesus ao entrar em Jerusalém. Nós vimos a obra que realizaram, as obras que ele realizou, e a obra de redenção na cruz do Calvário, que foi o maior que Cristo realizou em sua primeira vinda. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, e uma semana feliz de Semana Santa, a maior semana, a semana mais importante de todas. Que Deus lhes abençoe grandemente e lhes guarde, lhes abra as Escrituras e lhes abra o entendimento e o coração para entender e crer na Palavra de Deus para esse tempo no qual nos correspondeu viver. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Com vocês, o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada local o ministro correspondente.